Me sinto muito mais composto agora. Muito obrigado. Como os artistas arranjam as formas e as linhas na obra de arte, isso é o que nós vamos descobrir em composição. A estrutura de uma pintura produz um efeito emocional. Entre em contato com os seus sentimentos em sentimentos. O ideal grego. Agora é um clássico. Você descobrirá os segredos que os gregos sabiam e para quem eles o transmitiram. Um artista esperto pode mover o seu olho pela pintura. Role sobre forças lineares para descobrir como. Na história da composição, você verá como os estilos mudaram com o tempo e como a invenção da fotografia influenciou o olho do pintor. Você aprenderá como os artistas pesam os objetos, como se pesassem antes de pintarem. Isso está em equilíbrio. E em brincando com composição, você terá que fazer só isso. Faça suas próprias escolhas na composição de uma grande pintura. A única coisa que não vamos pedir para você fazer é escrever uma composição. Venha comigo. Para passear pelas áreas vizinhas, apenas clique à direita, centro ou... Você chegou ao ideal. Para os gregos, os lados do retângulo perfeito ficavam na razão de uma unidade para 1,6. Eles o chamavam de o retângulo áureo. Se você desenhar uma caixa em volta de um ovo, você atinge grosseiramente estas mesmas dimensões ideais. É uma forma de pensar num ovo dourado. Um retângulo áureo pode ser dividido num quadrado e num outro retângulo áureo. Clique e arraste o retângulo áureo daqui para o objeto que você achar que se encaixa nele. Se realmente encaixar, o retângulo vai piscar no objeto e se adequar ao tamanho correto. Há 2 salas aqui e 19 retângulos áureos para serem encontrados. Clique no lado direito da tela para ir para outra sala. Você tem 40 segundos. Boa sorte! A pelo esforço, mas não é uma jogada que promete. A pelo esforço, mas não é uma jogada que promete. A pelo esforço,
mas não é uma jogada que promete. A pelo esforço, mas não é uma jogada que promete. A pelo esforço, mas não é uma jogada que promete. A pelo esforço, mas não é uma jogada que promete. A pelo esforço, mas não é uma jogada que promete. Você está quase lá. Tente novamente. Você está quase lá. Tente novamente.
Para os gregos, os lados do retângulo perfeito Você chegou ao ideal. Para os gregos, os lados do retângulo perfeito ficavam na razão de uma unidade para 1,6. Eles o chamavam de o retângulo áureo. Se você desenhar uma caixa em volta de um ovo, você atinge grosseiramente estas mesmas dimensões ideais. É uma forma de pensar num ovo dourado. Um retângulo áureo pode ser dividido num quadrado e num outro retângulo áureo. Clique e arraste o retângulo áureo daqui para o objeto que você achar que se encaixa nele. Se realmente encaixar, o retângulo vai piscar no objeto e se adequar ao tamanho correto. Há 2 salas aqui e 19 retângulos áureos para serem encontrados. Clique no lado direito da tela para ir para outra sala. Você tem 40 segundos. Boa sorte! Você está quase lá. Tente novamente. Parabéns, você colocou as coisas em perspectiva. Você chegou ao ideal grego. Os gregos antigos, conhecidos como estudiosos da beleza, descobriram uma razão ideal que eles acreditavam que criava uma sensação de harmonia estética e prazer. A razão ideal dos gregos ocorre na natureza e na forma humana. Eles a usavam em sua arte e arquitetura. Ela teve uma grande influência nos pintores renascentistas, assim como também influenciou os modernos. Clique em volta da tela para descobrir mais. A razão áurea dos gregos ocorre naturalmente nas proporções da mão e do braço humano. 3:2. 5:3. 8:5. 13:8. Estas são todas razões áureas, com uma razão entre suas partes de aproximadamente 1:1,6. O corpo humano, como um todo, também revela o ideal grego. Leonardo da Vinci, profundamente influenciado pelas ideias gregas clássicas, fez este desenho chamado de As Proporções da Figura Humana. Onde você acha que está o ponto que divide o corpo na razão áurea? É este bem aqui, o umbigo. O homem mede 3 cabeças do topo até o umbigo e 5 cabeças do umbigo até os pés. 5:3 de novo, o ideal áureo. Ei, e eu? Bem, isso é só um ideal teórico.
O pintor renascentista Piero della Francesca usou a razão áurea no planejamento deste quadro, o Batismo de Cristo. Há pelo menos 2 retângulos áureos aqui. Uma linha percorrendo a mão de São João que batiza define um lado do retângulo áureo que o artista cuidadosamente compôs no centro de seu trabalho. A parte de baixo do retângulo percorre os pés de Jesus e João. A árvore e a ponta do corpo de São João Batista formam os outros lados do retângulo. Os lados estão numa razão de 1 para 1,6. Esta é a razão áurea. A pomba e os pés de Jesus definem o topo e o fundo de um outro retângulo áureo. Os lados são definidos por estas 2 árvores. O artista construiu estas pequenas estruturas do que ele considerava ser a composição perfeita dentro de seu quadro. Talvez você consiga encontrar outras. Você chegou ao ideal grego. Os gregos antigos, conhecidos como estudiosos da beleza, descobriram uma Estas são as ruínas do Os gregos o construíram como um templo para Atenas, a deusa da sabedoria. A arquitetura usa tanto as razões áureas que, para onde quer que você olhe, você esbarra numa delas. Clique na construção para ver. Toda a parte frontal do Partenon é um retângulo áureo, isto é, um retângulo originado na razão. Clique novamente para achar outra razão áurea. A altura das colunas está em razão áurea à altura da construção inteira. Os gregos adoravam a razão de 1 para 1,5. Nós podemos dividir um retângulo áureo num quadrado e em outro retângulo. Esse retângulo pode também ser dividido num quadrado e num retângulo, e assim infinitamente. Se juntarmos as formas, conseguimos uma espiral, uma que também encontramos em padrões de crescimento na Será que os gregos copiaram algo que viram na natureza ou descobriram algo que estava escondido lá durante todo o tempo? Vamos deixar você decidir. Você chegou ao ideal grego. Você quer fazer um retângulo áureo? Pegue 2 quadrados, coloque-os lado a lado de forma que eles se toquem. Desenhe uma linha diagonal de canto a canto. Agora desenhe uma linha desse canto de forma que ele intercepte a primeira linha no ângulo correto. Aonde estas 2 linhas se interceptarem, desenhe uma linha vertical. Voilà, um retângulo áureo. Uma vez tendo um retângulo áureo, você pode facilmente fazê-los em outros tamanhos. Tudo o que você precisa fazer é seguir a linha diagonal para fora, e todo o retângulo que você desenhar dela será automaticamente um retângulo áureo.
Este é um quadro gótico do começo do século XIV de um seguidor do pintor italiano Duccio. Ele se chama A Madonna e o Menino Entronizados com 9 anjos. A composição é bem simétrica, o que era típico da pintura religiosa antes da Renascença. Há o mesmo número de anjos dos dois lados de Maria e Jesus, e eles são quase os reflexos uns dos outros, com suas cabeças inclinadas para o centro. A composição nos dá a sensação de que o mundo celeste é ordenado e eterno. Esta era a mensagem que os pintores góticos estavam tentando atingir. A Renascença veio depois do período gótico e procurava inspiração na arte clássica, com sua ênfase no equilíbrio, harmonia e observação precisa da natureza. Como você pode ver neste quadro, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, pintores renascentistas gostavam de equilibrar suas composições. Figuras são colocadas paralelas à tela e arranjadas em torno de uma figura central. Note como todas as linhas no quadro se encontram num ponto perto da cabeça de Jesus. O quadro tem um centro claro e um equilíbrio óbvio. Jesus senta no meio, formando um triângulo com sua cabeça e braços, com 6 apóstolos de cada lado, divididos em grupos de 3 cada. Os gestos dos discípulos removem nossa atenção para o centro do quadro. No período tardio da Renascença, os artistas começaram a agrupar figuras numa forma piramidal, não só um triângulo. A diferença é que um triângulo é plano, enquanto que a pirâmide parece se sobressair num ângulo para fora da pintura, em nossa direção. Em São Jorge e o Dragão, de Rafael, as figuras fazem uma forma de pirâmide. A cabeça de São Jorge está no ápice ou no topo da pirâmide. A linha esquerda da pirâmide é formada pelo ângulo da cabeça e das pernas do cavalo, e da cabeça e pescoço do dragão. A lança de São Jorge enfatiza a linha esquerda da pirâmide também. O corpo do dragão forma a linha de fundo da pirâmide. O lado direito da pirâmide percorre desde as patas traseiras do cavalo até a cabeça de São Jorge. Há outras pirâmides nessa pintura também. Aqui está uma menor, contornada pela lança, espada e pelo corpo do dragão. A forma de pirâmide era usada frequentemente neste período em pinturas da Madonna e do Menino com São José ou São João.
O maneirismo foi um estilo que se desenvolveu por volta de 1520 e quebrou muitas das regras estéticas da Renascença. Neste quadro de Parmigianino, Madonna com pescoço longo, a Madonna ocupa a maior parte do espaço vertical na pintura. 5 pessoas se amontoam no canto à sua esquerda, e num canto espaçoso à sua direita está uma figura distante e pequenina, possivelmente um dos profetas. A composição não segue as regras de harmonia da Renascença. As proporções distorcidas das figuras contribuem para esta falta de harmonia. Note como os membros da Madonna e do menino estão estranhamente alongados. Dificilmente o ideal clássico que os pintores da Renascença procuravam alcançar. Olhe para seu pescoço longo e seus dedos afilados e incrivelmente longos. Tanto mãe como filho parecem diferentes de pessoas que vemos geralmente. Talvez a mensagem seja de que sua beleza divina não se encaixe nas regras das proporções humanas, ou que os maneiristas possam ter querido estabelecer um tipo de tensão entre a expectativa do público e o que aparecia na imagem. Aqui está um outro quadro que rompeu com as normas da Renascença. O pintor renascentista arranjava as figuras paralelas à superfície do quadro, enquanto que o maneirista gostava de usar fortes diagonais. Compare este quadro de Tintoretto, A Última Ceia, com A Última Ceia de Leonardo, pintado 100 anos antes. Simetria e harmonia não são mais os objetivos principais da composição aqui, como são na pintura de Leonardo. Aqui, a mesa e as figuras estão severamente anguladas no plano da pintura. E veja como Jesus é o motivo principal no centro do quadro, mas ele não é a maior figura na pintura. Nós sabemos que ele é o motivo principal não por seu tamanho, mas pela luz ao redor de sua cabeça. Veja a pintura anterior para uma outra regra quebrada pelos maneiristas. Os artistas barrocos retornaram ao realismo da Renascença, mas onde as pinturas renascentistas são relativamente estáticas, as barrocas são dinâmicas, até teatrais. Elas tendem a ter muitas curvas e diagonais e a abrir um espaço profundo. Há bastante ação neste quadro de Velázquez, As Tecelãs. Os gestos de cada mulher são diferentes, atraindo nosso olhar para diferentes direções. Nossos olhares são também levados para as profundezas da pintura, passando pelas tecelãs que estão na frente, em direção a um jogo aparecendo na distância média e a tapeçaria na parede ao fundo.
Este é o Juramento dos Horácios, de Jacques-Louis David. Os 3 irmãos Horácios, romanos, juram sobre suas espadas lutar contra 3 irmãos do campo inimigo, enquanto suas irmãs olham angustiadas. Tragicamente, uma irmã está noiva de um irmão inimigo. Quem quer que ganhe, ela perde. Na segunda metade do século XVIII, artistas voltaram a ter influência da Grécia e Roma clássicas. Há um senso de ordem em pinturas neoclássicas similar às pinturas renascentistas. Figuras eram postas paralelamente, ao invés de diagonalmente, ao plano da pintura. Aqui, as pessoas estão arranjadas em 3 camadas paralelas. As pessoas estão também agrupadas em pirâmides ou ligadas por gestos. Enquanto isso, note o quão equilibrada é a composição da pintura. Há 3 arcos igualmente espaçados e as pessoas estão colocadas em 3 grupos em frente aos arcos. No final do século XIX, os artistas foram influenciados pela invenção da câmera e por seus acidentes de composição que obtinham cenas de formas não usuais. Neste quadro de Degas, chamado de Músicos na Orquestra, nós vemos só parte dos músicos. O regente da orquestra não aparece. Os dançarinos, que são em geral o foco da atenção na ópera, são empurrados para o topo do quadro e suas cabeças e pés são cortados. Há uma grande sensação de espontaneidade. Os músicos não parecem ter consciência de que estão sendo pintados. Um está sentado de costas para nós. Enquanto que outro olha para os dançarinos. O resto olha para o regente, que não aparece. Vamos imaginar o cenário inteiro por um momento. Degas decidiu enquadrar o tipo de imagem menor que seria tirada por uma câmera. Você chegou a direcionando. O artista planeja cuidadosamente sua composição para direcionar seu olhar numa ordem ou direção particular. Quais são as linhas que se seguem? Clique em um dos ícones para ver algumas linhas imaginárias. Nós seguimos a linha do corpo ou dos membros de uma pessoa. Avanti!
O artista Rubens conduz nosso olho nesta pintura, A Caça ao Lobo. Nossos olhos seguem as linhas dos membros e corpos no quadro. Aqui somos conduzidos a um grande semicírculo, do homem cavalgando à esquerda, descendo com os corpos dos animais e subindo pela mulher cavalgando à direita. Aliás, o cavalheiro e a dama à direita são supostamente o artista Rubens e sua esposa. Nós seguimos o contorno natural de um objeto. Neste quadro, A Caça ao Lobo, de Rubens, você consegue achar uma forma da qual o contorno está apontando para um importante centro de interesse? Nós seguimos naturalmente a direção que outra pessoa está olhando. Clique onde você acha que fica o centro de atenção neste quadro. Nossos olhos são conduzidos ao centro de atenção ou ponto focal, onde os lobos estão sendo atacados. Como o artista Rubens fez isto? Vê como os olhos de todos, até os dos cavalos, estão direcionados para o ponto focal? Nós seguimos naturalmente o olhar deles. E nós seguimos a linha imaginária que conecta os objetos. O artista Rubens conduz nosso olhar para os 3 lugares onde os lobos estão sendo atacados, ao encorajar nosso olhar a seguir as linhas imaginárias que conectam os objetos. A perna do cavalo aponta para o lugar onde um lobo está sendo atacado, enquanto que a perna do homem se conecta a um outro ponto de ataque. E aqui,
A lança e a rédea se conectam à cabeça deste lobo. Opa, este quadro parece quebrar as regras. Em brincadeiras de crianças de Bruegel, nosso olhar não é conduzido para nenhum centro de atenção. Os pontos de interesse, as crianças brincando, estão espalhados por toda a pintura, e nosso olhar parece andar por toda ela sem achar um padrão. Mas se olharmos mais de perto, percebemos que existem, de fato, alguns esquemas de composição funcionando aqui. A rua à direita e a cerca à esquerda formam linhas que conduzem nosso olhar, enquanto que crianças brincando estão agrupadas em círculos e linhas que ajudam a nos guiar pela pintura. A composição está escondida. O artista não criou nenhum ponto focal, mas isso porque seu objetivo aqui é te conduzir a examinar uma arena grande e confusa, e não contar uma história passageira. Olá, você chegou em equilíbrio. A simetria faz o equilíbrio. Um quadro simétrico pode nos dar uma sensação de tranquilidade, estabilidade e... Artistas frequentemente alcançam equilíbrio ao disporem os elementos de uma pintura numa maior forma geométrica, tal como um triângulo ou um círculo. Uma pintura assimétrica, ao contrário, é desequilibrada. Mas isso não significa que ela... O artista usa a assimetria propositadamente para criar um senso de desconforto, drama ou ação. Olhe nos exemplos para aprender. Arraste cada um dos ícones abaixo para combinar a estrutura composicional nas pinturas: triangular, circular, equilibrada e desequilibrada. Para aprender mais sobre cada pintura, clique no botão Exemplo. Esta pintura, a Escola de Atenas de Rafael, é equilibrada. Há um peso igual em cada lado do quadro.
não são só as pessoas que estão igualmente distribuídas pela pintura, mas também as estátuas e as construções ao fundo. O arco que circula a cena inteira unifica a pintura. A maioria das pessoas mostradas aqui é de intelectuais gregos. Platão e Aristóteles estão no centro. Aqui está Pitágoras anotando alguma coisa, talvez sua ideia de que todos os fenômenos podem ser reduzidos a relações numéricas. À direita está Euclides, desenhando uma forma geométrica. E este homem sentado sozinho é de uma outra época. Ele é Miguel Ângelo. Ao lado, Rafael pinta até um autorretrato. Neste quadro de Matisse, chamado de A Dança, os braços das figuras formam um círculo. O fato de cada dançarina estar fazendo um passo diferente poderia ter criado uma sensação de confusão, mas o círculo de braços é dominante e cria uma sensação primordial de unidade. A seção verde na parte de baixo do quadro reflete a forma dos braços das dançarinas na seção azul de cima, originando uma forma semicircular. Matisse gostava tanto dessa composição que ele pintou duas versões dela. Uma está em São Petersburgo, na Rússia, e a outra está em Nova York. Esta pintura é claramente admirada pelo mundo todo. Este quadro de Degas é chamado de Lola no Circo Fernando. É uma pintura propositadamente desequilibrada. A atriz do circo está pendurada por seu dente na parte de cima do canto direito. Sua figura não está equilibrada com nenhuma outra figura. Talvez o artista quisesse enfatizar o isolamento da atriz, ou criar no público a preocupação que a gente sempre sente quando vê uma acrobata. Veja que sensação diferente a gente tem quando a composição é equilibrada e a figura está no centro. Que sensação você tem olhando para este quadro? O pensamento de Degas sobre composição foi influenciado pela câmera, recém-inventada na época, e pelo resultado não usual que sempre ocorre por acidente em fotografia. Neste quadro, A Sagrada Família e um Pastor, de Tiziano, as figuras estão arranjadas em um triângulo. E as linhas conectando os olhos formam um triângulo também. Maria e o menino Jesus sentam-se opostos ao pastor, no mesmo nível. Mesmo que Maria e Jesus tenham um status especial, eles ainda assim se relacionam ao simples pastor neste nível.
José está no topo do triângulo, um pouco fora do relacionamento direto que há entre o pastor, a criança e a Mãe Sagrada. A composição de uma pintura pode servir para comunicar um sentimento. Como você arranjaria as formas abaixo para criar uma composição sua que transmite calma, excitação, solidão ou ansiedade? Basta clicar e arrastar as formas. Clique no botão de exemplos para ver como outros artistas usavam a composição para transmitir os sentimentos. Linhas horizontais ou verticais repetitivas sempre nos dão uma sensação de calma. Em O Desfile de Georges Seurat, por exemplo, mesmo que o motivo seja alegre, um circo viajante, as pessoas parecem tão ativas quanto a árvore. Todas essas verticais nos dão a sensação de quietude. Em alguns quadros, formas verticais guiam nossos olhos a se moverem para cima, dando-nos o sentido de crescimento. Esta pintura foi criada com pequeninos pontos de cor, uma técnica que também tem o efeito de congelar a ação. Neste quadro da época revolucionária francesa, A Liberdade Conduzindo o Povo, de Eugène Delacroix, a figura alegórica da liberdade, vestida como uma escultura clássica, é combinada a uma cena realística. Aqui, as diagonais, indo para todas as direções, transmitem excitação, energia e a confusão da batalha. Ao mesmo tempo, o artista empregou a forma piramidal para dar estabilidade à sua pintura, que de outra maneira seria turbulenta. Acima tanto da diagonal energética quanto da pirâmide estável, o artista plantou a bandeira tricolor francesa, um símbolo de esperança, liberdade e integridade patriótica sobre o clamor e a fumaça. Olha o tamanho desse quadro, quase 30 metros quadrados. A mulher representando a liberdade tem 2 metros de altura.
Nesta pintura simétrica, L'Absinthe, de Edgar Degas, as duas pessoas são postas na parte de cima do canto direito, enfatizando sua solidão e seu isolamento. Note que a mulher está olhando para baixo, o que pode indicar tristeza, e que ela é ainda mais isolada pelo fato de o homem, mesmo sentando perto dela, estar olhando para um outro lado. Mesmo estando juntos, eles bebem sozinhos. Sua distância é ainda mais enfatizada na composição pelo contraste entre claro e escuro nas roupas que estão vestindo, enquanto que seus reflexos escuros no espelho atrás aumentam o sentimento de tristeza. O absinto era uma bebida alcoólica popular entre a classe trabalhadora na França do século XIX. Foi proibido por causa do dano que faz ao sistema nervoso. Claro, as cores transmitem ansiedade aqui, especialmente o vermelho e o amarelo antinaturais ao céu, mas a composição em si também transmite ansiedade. A forte diagonal da ponte e as linhas onduladas do campo, do lago e do céu procuram nos deixar inquietos e agitados. A metade de cima deste quadro está repleta de linhas como ondas de choque que empurram a figura gritando, enquanto que linhas retas definindo as pessoas ao fundo revelam que elas não partilham da ansiedade da pessoa gritando. O rosto gritando está distorcido em uma máscara de morte que transmite terror e desespero. Nós quase podemos ouvir a pessoa gritar. Munch uma vez escreveu: "Eu pinto o grito na natureza." Clique no rosto para cobri-lo e veja se você ainda acha que o quadro irradia uma sensação de incômodo. Clique em outro lugar qualquer para vê-lo em preto e branco. Cheque se as linhas sozinhas transmitem ansiedade, mesmo sem a cor. Você está em Brincando com Composição. O artista Georges Seurat colocou as pessoas e os objetos nesta cena cuidadosamente, como se fossem peças num tabuleiro de xadrez. Ao mudar os elementos, você pode mudar o sentimento ou a mensagem da pintura. Tente mudar o tamanho e a posição das pessoas. Corte a pintura num modo diferente. Brinque até com todos os trabalhos. Divirta-se.
Role seu cursor sobre a pintura e clique na faixa Artefato para saber. Apesar de mais de 40 personagens na tela, há uma sensação de calma, não de caos. Seurat conseguiu isso pintando a maioria das pessoas sentada e de perfil. Quase todos eles estão retos como folhas no gramado, braços próximos a seus corpos, não para fora em linhas diagonais que criariam a sensação de movimento e energia. Sombras horizontais também ajudam a criar a sensação de calma. Seurat gostava tanto desse quadro que ele o pintou novamente como fundo de outro quadro chamado de Os Modelos. Aqui ele está na parede de uma sala na qual 3 mulheres se despem.